Quero pedir à igreja que se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo vai falar comigo e com você que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aqui no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, glória a Deus, aleluia. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 57. Deus seja louvado, aleluia. Toda honra e glória dada ao Senhor. Amém? Lucas 9, versículo 57. Na minha Bíblia, o título está dizendo assim: quão difícil é seguir a Jesus. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Pode sentar, meus irmãos, e fique atento, porque Deus começou a falar. Deus, na hora que estava louvando o zino da harpa, o Senhor já estava falando com a sua igreja. Aquele que estava ligado vai perceber que a palavra condiz com o louvor que foi louvado nesta noite. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. E quem está falando é Deus. Quão difícil é seguir a Jesus. Para nós servir a esse Jesus da Bíblia Sagrada, seguir a este Evangelho da cruz, são para poucos. Servir a Jesus de qualquer maneira é fácil. Muitos dizem fácil seguir a Jesus, mas a palavra de Deus fala que não é. Porque para nós servir a Jesus, temos que negar nós mesmos todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus diz: aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Muitos, na sua caminhada, deixaram a cruz de lado, negou a Jesus. Mas nós que estamos aqui nesta noite, o Senhor está dizendo: prossiga, haja o que houver, prossiga, porque aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. A palavra do Senhor fala para nós tornarmos como essas crianças que vocês acabaram de ver aqui agora apresentando. Temos que ter um coração humilde, perdoador, como de uma criança. Quando nós, pais, exortamos nossos filhos, eles passam por alguns segundos, eles não guardam rancor.
rancor, não guarda mágoa, logo vem nos abraçar. E muitas das vezes nós ficamos com o nosso coração endurecido, chateado por nosso irmão. Muitas vezes não nos cumprimentar, virar a cara para nós, é motivo de nós fechar o nosso coração. Mas o Senhor está nos dizendo nesta noite, para que nós venhamos mudar este coração, para que nós possamos ter o coração de uma criança, um coração sincero, puro diante de Deus. Porque se nós não mudarmos este coração, nós não vamos herdar o reino dos céus. Nesta noite, Deus ele está corrigindo a sua igreja, porque Ele ama, Ele não quer lançar a sua igreja naquele grande dia que está por vir no lago de fogo. Servir a Deus é coisa séria. Está na hora de nós, como igreja de Deus, que quer subir para o céu, tomar uma decisão de que lado nós estamos. Ou do lado de Deus, ou do lado do mundo, servindo a Deus ou a Satanás. Porque da mesma forma que estamos, não estamos agradando a Deus, cocheando em dois pensamentos. Está dentro da igreja, mas os pensamentos estão lá no passado. Saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu dentro de você. Sabe por que servir a Deus não é fácil? Porque são poucos os que querem renunciar à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Temos que andar no caminho da obediência, porque se nós não prevalecer neste caminho, nós jamais vamos chegar lá. É sério. É sério, as coisas de Deus é sério. É tempo da igreja acordar, despertar, ficar atento aos acontecimentos que estão na terra. Muitos estão dormindo, o sono da negligência. Não é tempo mais de ficar brincando. Será que eu sou crente? Deus te conhece. Deus ele sabe da sua obra, o que você está fazendo. Por isso, você que pegou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Não negue a sua cruz, porque sem ela você jamais verá Deus. Porque é com ela que nós vamos chegar lá. Por qualquer motivo, pensamos em deixar Jesus. Muitos não têm suportado a provação e têm abandonado a esse Deus tão misericordioso. Mas Deus, Ele quer mudar a minha e a sua história nesta noite. Basta nós tomarmos uma decisão do fundo do nosso coração. Jesus, eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Porque fazer a vontade de Deus, meus irmãos, dói. Dói. Aleluia, glória a Deus. Muitos falam: nossa, mas é tão fácil seguir Jesus, fazer sua obra. De qualquer maneira é fácil, mas a maneira que a Bíblia nos ensina é difícil.
difícil. Se não fosse verdade, não estava escrito na sua palavra quão é difícil seguir a Jesus. Negar o nosso eu, as nossas próprias vontades. Ou você segue a Jesus como é, para seguir do jeito que Ele quer, ou você não segue. Porque se você estiver seguindo a Jesus do seu jeito, da sua maneira, não vai adiantar nada. Com Jesus não há meio termo. Ou você é dele por completo, ou você não é. Ou você agrada a ele, ou você agrada a Satanás. Porque Deus, ele não aceita dar a glória dele para ninguém. Você na igreja está dando a glória para Deus. Quando você sai lá para fora, você está dando a glória a Satanás. Qual Deus você está servindo? O Deus desse século ou o Deus verdadeiro, Deus de Israel? Vocês pensam que foi fácil aquele povo de Israel entrar na terra prometida? Não. Era uma luta constante daquele povo tirar o Egito que havia dentro deles naquela época. Assim somos nós. A palavra é dura, a palavra corta dos dois lados. Mas o Pai, ele exorta o Filho a quem ele ama. Por isso, nesta noite, Deus está exortando o teu povo, porque ele quer salvar a sua igreja. Quem você está enganando? A você mesmo. Porque Deus, você não se engana. A partir de hoje, passe a fazer a obra de Deus conforme Ele tem ordenado. Porque naquele grande dia, Ele vai requerer das suas mãos a obra que Ele confiou para você fazer para Ele nessa terra. Aleluia. E ai de nós, se nós não fazermos conforme manda a sua palavra. Muitos falam assim: eu sou novo demais, eu vou aproveitar a vida, depois eu faço a obra de Deus. Aí que mora o perigo. Mora o perigo aí. Porque Jesus, ele pode vir para você hoje. E aí? Como está a sua vida? Porque Jesus, ele volta todos os dias. Todos os dias Deus está colhendo uma alma. E se Jesus vir hoje colher um de nós, como está a nossa vida diante dele? Porque Deus, ele conhece nós, na nossa vida lá fora, no trabalho, na escola, em casa. Será que nós estamos adorando a Ele verdadeiramente? Adorar a Deus não é cantar, não. Adorar a Deus é ser santo em todo tempo, santificarmos a todo tempo, termos um bom testemunho lá fora. Porque muitas pessoas não querem mais ir para a igreja, não querem aceitar Jesus. Porque nós, que dizemos ser servo de Deus, ser crente, estamos dando um mau exemplo para o mundo lá fora. As pessoas não querem mais ir para a igreja, porque eles veem nós e falam: eu não quero ser aquela crente, não. Ele não dá exemplo. É pior do que o ímpio. Temos que tomar posição
Porque se ele não conhecesse, ele não estaria falando esta palavra nesta noite. E eu não vou sair daqui, voltar para minha casa com nada que é dele. Vou deixar tudo aqui, tudo, porque depois vai cobrar de mim, porque a obra é dele, quem manda é ele, é do jeito dele. Aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo. Renunciar. As pessoas não querem renunciar nada. Quer viver uma vida como vivia lá fora. Veio para a igreja, mas não quer deixar os costumes antigos. Temos que deixar. O passado já passou. Eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Com Deus não se brinca. Este altar é coisa séria. Para subir aqui é sério. Estamos lidando com coisa séria. Estamos vivendo no tempo de Laodiceia, onde as pessoas estão mortas. Nem é frio, nem é quente. Morno. Naquele grande dia, o Todo-Poderoso vai vomitar. Por isso, vamos nos consertar diante de Deus. Porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que executou juízo naquela época é o mesmo Deus que executa juízo também hoje. Mas muitos não estão percebendo que é a mão de Deus que está cobrando do seu povo, que está levando a sua obra relaxadamente. Aleluia, Senhor. Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Quer fazer a obra de Deus? Renuncia a si mesmo. Para chegar lá, há um preço a ser pago. O reino de Deus é tomado por esforço. Temos que nos esforçarmos a mudarmos o nosso caráter diante de Deus todos os minutos das nossas vidas. Porque muitas das vezes os nossos pensamentos têm desagradado a Deus. Por isso nós temos que mudar a todo instante. É uma luta constantemente da nossa carne contra o nosso espírito. Mas a nossa carne, ela tem que morrer, e o nosso espírito tem que reviver todos os dias, vivificar o nosso espírito. Chega de fogo estranho nos altares. Chega de meninice. Chega de heresia. Chega. Cuidado. Muito cuidado. Porque Satanás, ele está agindo dentro das igrejas, usando boca dos próprios crentes para matar os próprios crentes que estão dentro das igrejas. O Satanás, ele não vai usar ninguém que está lá fora, não. Vai usar é você mesmo. Se você der brecha, ele vai usar a sua boca para você matar o seu irmão do seu lado. Porque ele sabe, matando ele volta para o mundo. O tanto de pessoas que têm deixado a cruz e voltado para o mundo, e hoje está lá sofrendo, padecendo, porque não vigiou, não guardou o coração.
temos que ter um coração perdoador. Esta noite é uma noite de restauração. Deus, Ele quer restaurar a sua vida com Ele nesta noite. Você ama a Deus? Será que você ama a Deus mesmo? Você tem feito o que Ele tem mandado? Porque aquele que ama, obedece. Não adianta nada dizer, Senhor, eu te amo, mas faz tudo o contrário à sua vontade. Estamos sendo hipócritas diante dEle. Deus não tem se agradado da hipocrisia de pessoas que têm adentrado dentro do seu templo, com a sua boca tem adorado, mas o seu coração nunca se achegou a Ele. Fala com a boca, mas o coração está longe. Igreja, não é tempo mais nós ficarmos dormindo. É tempo de nós despertarmos para o arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai acontecer. E só vai aqueles que permanecer fiel até o fim. O inimigo está o tempo todo nos provando, tentando tirar nós da presença de Deus, tentando tirar nós do caminho da salvação. Mas nós vamos olhar somente para o alto, porque se nós olharmos para o nosso irmão do lado, da direita, da esquerda, meus irmãos, nós vamos entristecer, porque nós somos falhos, somos humanos, somos pecadores, mas nós temos que nos arrepender todos os dias e tentar ter uma vida santa diante dele, porque sem santificação nós jamais veremos a Deus. Nós vivemos neste mundo, mas nós não podemos pensar como o mundo pensa e nem agir como ele age. Temos que ser um povo diferente. Não quer dizer porque nós vivemos nesse mundo que nós temos que aceitar as vontades dele, não. Temos que vencer a vontade da carne. Porque o próprio Deus fala que muitos são chamados, poucos serão escolhidos. É porque são poucos que querem realmente fazer a sua vontade. São poucos. Aleluia, Jesus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Meu Deus, Deus tem se entristecido com pastores que têm pegado a mão no seu arado, mas têm abandonado. Pastores que fechou o ministério porque diz que estou cansado de fazer a obra, agora eu vou cuidar da minha família. Está vendo como é sério fazer a obra de Deus? E quando você toma essa decisão de servir a Deus, seguir a Ele, você tem que aceitar a vontade dele. E a vontade dele dói. Paulo é um exemplo para nós. Paulo sofreu, padeceu pelo Evangelho. O Evangelho da cruz. Deus, Ele quer que nós servimos Ele.
serviu, passou sofrimento, aflições. Qualquer lutinha que nós passamos, nós já queremos largar Jesus. Ai, não aguento mais ser crente. Ai, a prova está difícil. Ai, não vejo mudança. Meus irmãos, vamos ser provados o tempo todo. Por amor a esse Deus, por amor a esse Jesus, vamos ser provados o tempo todo. Mais uma coisa eu digo para você: vai valer a pena. Tem recompensa para nós. Vai valer a pena para nós passar o sofrimento por amor a Jesus. Vai valer a pena, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Eu sei que muitos não gostam de ser exortado, pois eu amo a exortação, porque é com ela que eu vou aprender a ser como Jesus quer que eu seja. Para mim estar hoje aqui falando a sua palavra, Deus me levou para o deserto. Eu falei: Jesus, eis-me aqui. Aí ele disse: você disse eis-me aqui? Então você vai fazer do meu jeito, é do jeito que eu quero. Em 2012, eu estava trabalhando aqui em Goiânia, morava em Goiânia na época. Tinha meu trabalho, ganhava super bem. E Deus falou comigo: vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá, vou te fazer um vaso das minhas mãos. E assim eu fiz. Fui só com a roupa do corpo, com as minhas 2 filhas e com meu esposo, por obediência a esse Deus. E lá Deus tratou comigo, me colocou do jeito que Ele quis. Quando se completou 2 anos, Deus falou para mim assim: você é minha missionária, estou te enviando para aquele lugar que é aqui hoje, para uma grande obra. Vai, e para a glória de Deus, para obedecer a sua palavra. Estou aqui novamente na cidade de Goiânia. Mas para mim estar aqui hoje, fazendo a sua vontade, eu tive que fazer tudo que Ele mandou. Porque eis-me aqui não é para qualquer um não, meus irmãos. Eis-me aqui não é para qualquer um. É realmente para aqueles que querem servir a Jesus verdadeiramente, de todo o seu coração, com toda a sinceridade. Meus irmãos, abra o coração para Deus. Abra o coração para Deus. Não deixe qualquer coisa entristecer o seu coração, não. Porque nós estamos aqui para adorar Jesus. É servir a Jesus, meus irmãos, não a homens, e sim a Ele. Está difícil? Continue. Não pare. Não pare. A palavra de Deus nesta noite para nós: prossiga. Não olhe para trás. Segue avante. Segue avante. Meus irmãos, eu estou terminando. Vou contar uma história de um pastor que perdeu a sua filha. Era a vontade de Deus colher a filha dele, e ele não aceitou a vontade de Deus. Ele tinha um ministério. Quando Deus recolheu a sua filha, ele abandonou. Ele abandonou o seu chamado. Ele não aceitou a vontade de Deus. Dói, tá vendo? Tanto que dói. Porque era a vontade de Deus recolher a filha dele. Nós temos que aceitar a vontade de Deus.
ele abandonou, largou Jesus, entristeceu, fechou o coração. Hoje ele não está mais na igreja, não está fazendo a obra de Deus. Imagina o coração de Deus, como está triste com ele. Mas nós como igreja, nós temos que orar para que Deus alcance o coração dele novamente e traz ele ao arrependimento e volte a fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Meus irmãos, nada é nosso, é do Senhor. Não adianta nós contendermos com Ele. Temos que aceitar a sua vontade. É por isso que Deus está falando aqui. Se você pegou a mão no arado para fazer a minha obra, faça. Não olhe para trás não, porque vai vir uma recompensa para você. O seu nome vai estar escrito lá. Você vai viver eternamente na glória. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Muitos têm pregado, meus irmãos, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro da cruz. Não adianta. Tem pregado um evangelho barato, um evangelho mentiroso, que não é o evangelho que Jesus prega. E aí esses loucos que tem vestido de cordeiro para acabar com o povo de Deus, dizendo que é uma coisa, mas não é. Cuidado, muito cuidado, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, até nós, os escolhidos, se não tivermos cuidado, seriam enganados. Meus irmãos, não fique correndo atrás de profecia, profetada. Você quer que Deus fale com você? Vai para a Bíblia. A Bíblia nos ensina. Vai para o teu quarto, feche a porta e dobra o seu joelho e fale em secreto com teu pai, que ele te ouve e te responde. Não precisa de você ficar correndo atrás de profetada, porque ali Satanás também está usando, viu? Está usando boca dos crentes para te enganar, para te confundir. Porque muitas pessoas têm abandonado a igreja porque recebeu profetada e nunca aconteceu, porque não era Deus falando, porque se fosse, já tinha se cumprido. Ah é? Você quer que Deus fale? Leia a Bíblia, aqui ó, a boca de Deus falando, esta noite. É Ele quem fala conosco. Não precisamos correr atrás de profecia. Deus, Ele vem até nós e nos revela. Deus fala em sua palavra, que Ele revela primeiro para o seu servo e profeta. Ele vai revelar para você, meu irmão. Não precisa ter que correr atrás de ninguém não. Viu? Aprenda a verdadeira palavra do Senhor esta noite. Viva um evangelho que agrada a Deus. Renuncia às suas próprias vontades e aceita a vontade de Deus, que é muito melhor do que as nossas. Meus irmãos, eu não quero passar do horário, porque nós também temos que ter ordem e decência com as coisas de Deus. Amanhã é um dia de trabalho, mas o Senhor falou comigo e com você nesta noite. E nós vamos sair daqui com esta semente plantada em nosso coração, mas vamos vigiar, porque o devorador está aí louquinho para arrancar essa semente que foi plantada hoje. Se você não vigiar, ele arrebata a semente, pois você vai guardar ela e vai viver esta palavra que foi pregada nesta noite. Senhor, eu quero ser um verdadeiro
É assim que Deus quer de nós, meus irmãos. Não adianta. É obedecer e obedecer. Amém? Eu agradeço muito a irmã Aline, o pastor, a todos os dirigentes da igreja, os líderes desta igreja. Está de parabéns por ter investido nas crianças. Está de parabéns, meus irmãos. E nesta noite, como profeta do Senhor, como Ele disse que eu sou, quero profetizar toda sorte de bênção sobre esta igreja, sobre esta obra, que esta igreja venha crescer na graça, no conhecimento, no amor, na união dos irmãos, até quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, que muito em breve este acontecimento haverá. Eu abençoo este povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus prospere o caminho dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é fiel, Deus fala. Amém. Nós que agradecemos a irmã, que Deus possa abençoar cada dia mais e mais. Eu vou estar fazendo um sorteio